Boa noite a todos, graça e paz. Você que está aqui na igreja, vocês que estão em suas casas, cultuando ao Senhor, nós estamos aqui para adorarmos ao nome do Senhor, para cultuarmos ao Senhor e para ouvirmos uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite. O tema dessa mensagem é: os filhos de Deus devem confiar no Senhor, mesmo diante de qualquer dificuldade da vida. Os filhos de Deus devem confiar no Senhor, mesmo diante de qualquer dificuldade da vida. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia no Salmo 13. Salmo 13. Salmo 13, diz assim a palavra de Deus: até quando, ó Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei inquieto, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta para mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a fracassar. Eu, porém, confio no teu constante amor, na tua salvação meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, pois me tem feito muito bem. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos ao teu nome, ó Deus, porque a tua palavra foi exposta. Nós temos a honra, nós temos o privilégio, Deus, de podermos estar aqui na tua casa, Deus, para ouvir a tua palavra, aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, individualmente como cristãos e coletivamente como corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus. Senhor, fala conosco nessa noite, ministra a tua palavra aos nossos corações, e Deus, que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração, Pai, para não pecar contra ti. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Os filhos de Deus devem confiar no Senhor, mesmo diante de qualquer dificuldade da vida. No texto de hoje, nós encontramos as palavras de alguém que estava passando por um momento muito difícil. Essa pessoa, como nos mostra o título hebraico do Salmo 13, era o rei Davi. As palavras de Davi nesse salmo são de profundo lamento, porque ele estava muito triste e angustiado. A sensação que ele tinha em seu coração era de que Deus havia se esquecido dele. E por conta disso, Davi escreveu esse salmo para lamentar a sua situação diante do Senhor. O Salmo 13, ele foi escrito por Davi em virtude de alguma situação difícil que aconteceu na sua vida. Porém, esses sentimentos expressados por Davi nesse salmo têm tudo a ver com os sentimentos que nós mesmos, sendo filhos de Deus, muitas vezes vivenciamos isso, muitas vezes experimentamos isso na nossa própria vida. E você vai observar que esse salmo, ele começa com palavras de angústia, mas no final ele termina com palavras de confiança em Deus. Portanto, o Salmo 13 é um salmo que nos ensina a seguinte verdade: os filhos de Deus devem confiar no Senhor, mesmo diante de qualquer dificuldade da vida. E para compreendermos essa verdade, nós vamos focar a nossa atenção às duas partes que compõem esse salmo.
esse salmo é composto por duas partes. A primeira parte é composta sobre a angústia do salmista, do verso 1 até o verso 4. E a segunda parte, ela é composta falando sobre a confiança do salmista, nos versos 5 e 6. Por isso nós vamos começar pelo início, como sempre tem que ser. A primeira parte, que fala sobre a angústia do salmista, a angústia que Davi estava sentindo. Quando nós lemos esse salmo, talvez uma pergunta logo vem à nossa mente: o que estava acontecendo na vida de Davi para que ele escrevesse essa oração tão angustiante? Os versos 1 e 2 nos mostram que Davi está profundamente angustiado e por isso ele pergunta para Deus: até quando? E o interessante é que Davi faz essa pergunta 4 vezes. E essa repetição, ela expressa uma angústia profunda. E eu quero ler com vocês novamente o verso 1 e 2, e você preste atenção, que Davi pergunta até quando para Deus 4 vezes. Verso 1: até quando, ó Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando, ó Senhor, até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei inquieto, tendo a tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi sente uma sensação de angústia e de tristeza profunda. E uma sensação de angústia e tristeza profunda, ela acaba com a esperança. A menos que Deus, a menos que o Senhor atenda a nossa oração, parece que há algo em nós que não tem solução. Parece que há um sofrimento em nós que nunca vai acabar. Nós perdemos a esperança, porque nós tiramos os olhos do Senhor. Nós perdemos a esperança, porque, humanamente falando, nós somos propensos a sentir tristeza, a sentir angústia em determinados momentos da nossa vida. E nessa situação, é só o Senhor que pode trazer entendimento e alívio ao nosso coração. O desejo de Davi nesse salmo, o desejo que Davi estava sentindo era de ser defendido pelo Senhor, para que seus inimigos não o derrotassem. Era esse o seu desejo. Mas até então o seu desejo não havia sido atendido. Os comentaristas bíblicos, eles não têm certeza se Davi estava falando de um inimigo literal ou se Davi estava falando de um inimigo no sentido figurado. Se fosse um inimigo literal, pode ser que Davi estivesse falando dos estrangeiros que viviam ao redor de Israel e que constantemente atacava o povo de Israel. Ou talvez esse inimigo fosse alguém do seu próprio convívio. Quem sabe Davi estivesse pensando em seu filho Absalão, que se levantou contra ele para reinar, para governar em Israel em seu lugar. Mas apesar de fazer todo sentido de que Davi estivesse falando de um inimigo literal, também é possível que ele estivesse falando no sentido figurado. Quem sabe uma doença que o estivesse atacando como se fosse um verdadeiro inimigo. Seja como for, Davi estava muito angustiado com aquela situação e ele sofria muito. E o pior disso tudo é que, através das palavras de Davi, nós chegamos à conclusão que o seu sofrimento se torna ainda maior. Mas por que seu sofrimento ainda se torna maior? Porque Davi tinha a sensação de que Deus o havia abandonado em um momento tão difícil. E eu quero ler com vocês novamente, eu quero estar lendo sempre o texto, para que nós não venhamos fugir do texto e para que você possa fixar isso no seu coração. Do verso 1 ao 4, o lamento, o sentimento que Davi
tinha de estar sendo abandonado por Deus em um momento difícil. Até quando, ó Senhor? Tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei inquieto, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta para mim e ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a fracassar. Como nós podemos ver, Davi está se lamentando do silêncio de Deus. Ele diz que Deus se esqueceu dele para sempre, e as palavras para sempre parecem até um exagero da parte de Davi. Mas o fato era que ele estava muito angustiado, e diz que Deus tinha escondido o seu rosto da presença dele. Davi não conseguia entender porque Deus não respondia às suas orações. Como muitas vezes nós não conseguimos entender porque Deus não responde às nossas orações, eu vou mais além. Muitas vezes nós não temos a sensibilidade de entender que Deus está respondendo às nossas orações. Não da maneira que nós queremos, não da maneira que nós esperamos, porque para nós oração respondida tem que ser especificamente da maneira que eu pedi. Mas Deus que conhece o coração do homem, Deus que conhece todas as coisas, você pede de uma maneira, mas a maneira que Deus responde é da maneira que Ele quiser, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. A nossa mente é limitada em relação à mente de Deus, à vontade de Deus, o conhecimento de Deus que é infinito. E como um ser humano finito pode querer questionar o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é infinito em glória, em sabedoria e conhecimento sobre todas as coisas. E Davi, humanamente falando, ele não entendia isso. Mas, apesar dos seus pecados e fraquezas, Davi era um homem que confiava em Deus. Ele por muitas vezes já havia visto a mão de Deus vindo em seu socorro em outras circunstâncias da sua vida. E eu quero que você pare e pense um pouco. Talvez você está angustiado aqui, você está sofrendo, e talvez você está questionando a Deus por alguma situação na sua vida que não foi resolvida. Mas eu quero que você pare para pensar. Quanto Deus já fez por você, o quanto Deus já te abençoou, o quanto Deus já se manifestou na sua vida. E foi por essa razão que Davi, ele entendeu tudo isso. Foi por essa razão que o seu coração estava triste, porque as suas orações não haviam sido respondidas, e já fazia algum tempo que ele estava orando a respeito daquela situação, e as coisas continuavam do mesmo jeito. E foi por essa razão que o seu coração estava triste, que o seu raciocínio estava confuso, e só lhe restava perguntar para Deus: até quando, Senhor? Mas eu observei muito isso, a maneira que Davi se dirige a Deus, respeitosamente, com reverência, reconhecendo quem é Deus. Até quando, Senhor? Porque muitas vezes quando nós estamos com algum problema, quantas vezes nós passamos por situações difíceis, Deus, o Senhor não me vê, o Senhor não age em meu favor, o Senhor não vê que eu estou sofrendo. Mas Davi diz: até quando, Senhor? Ele entende quem é Deus.
Ele entende que ele é rei de Israel, mas Deus é rei sobre os céus e a terra, sobre toda a criação, que Deus é soberano sobre todas as coisas. E hoje, muitas vezes a maneira até que o povo evangélico se refere a Deus é de uma maneira desrespeitosa. Eu acho desrespeitoso, desculpa quem pensa diferente de mim. Há um tempo atrás tinha uma artista muito famosa que chamava Deus de o cara lá de cima, e os evangélicos ficaram revoltados. Mas ela não conhecia Deus. Mas agora os evangélicos cantam em suas canções e chamam Deus de você. Mas Davi dizia assim: até quando, Senhor? Como que eu vou chamar Deus de você? Quem sou eu para chamar Deus de você? Você não me ouve? É assim que eu falo com Deus? Até quando, Senhor? Às vezes nós enfrentamos uma situação muito difícil, e nós fazemos a mesma coisa que Davi fez, nós questionamos a Deus e perguntamos. É normal, nós somos humanos. Até quando, Senhor? Mas quem é filho de Deus, ele não pode, não deve ficar desesperado, porque o socorro virá daquele que nunca perdeu uma batalha. O socorro virá do Deus eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem é filho de Deus precisa saber que Deus nunca abandona o seu povo. Se nós somos filhos de Deus, se nós estamos passando por algum momento difícil na nossa vida, nós precisamos entender que Deus nunca abandona o seu povo, que Deus continua presente na nossa vida, que Deus continua cuidando de nós, que Deus jamais se esquecerá dos seus filhos. A grande questão que nós precisamos entender é que existe um propósito no plano de Deus, existe uma razão, mesmo diante do sofrimento, que nós não sabemos qual é, mas Deus sabe. E muitas vezes, através do sofrimento, Deus quer nos ensinar algo. Ninguém quer aprender no sofrimento, ninguém quer sofrer. Mas muitas vezes Deus nos ensina dessa maneira. Nós poderíamos pensar, por exemplo, que o sofrimento desenvolve a nossa paciência. Nós estamos sofrendo, toda a terra, toda a humanidade está sofrendo com uma pandemia que os maiores cientistas do mundo não podem resolver. Estão pesquisando e buscando uma vacina para imunizar as pessoas, para que nós possamos voltar a uma normalidade. E isso desenvolve a nossa paciência, porque nós sabemos que mesmo batendo em portas, mesmo pessoas tendo boa vontade para nos ajudar, mesmo pessoas gostando de nós, nos amando e querendo nos ajudar, muitas coisas não podem ser resolvidas por ser humano, e nós temos que colocar toda a nossa confiança em Deus e esperar nele com paciência. Esperar o tempo dele para todas as coisas. Muitas vezes o sofrimento nos torna humildes, porque muitas vezes nos tornamos arrogantes até pelas nossas conquistas. Muitas vezes o sofrimento gera em nós desapego às coisas desse mundo. Quando a pessoa está com a enfermidade em uma fase terminal, em que os médicos dizem que já não há mais tratamento, as pessoas começam a buscar mais de Deus. E ela vai entender que tudo aquilo que ela ganhou, que ela conquistou materialmente, não tem valor alguma, porque ela não vai poder usufruir dessas coisas mais. São coisas passageiras. São coisas que vai passar na sua vida. E muitas vezes o sofrimento faz com que a gente deseje fervorosamente as realidades celestiais.
aquilo que Deus prometeu, aquilo que é eterno, que a ferrugem nem a traça corrói. E principalmente, diante de uma situação de sofrimento, nós passamos a confiar mais em Deus. E nós temos que confiar mais em Deus, porque a solução só pode vir dEle, o socorro só pode vir dEle, a cura só pode vir dEle, o milagre só pode vir dEle. Nós precisamos entender que somente Deus sabe o propósito específico do sofrimento em nossas vidas. Ninguém deseja sofrimento para a sua vida, mas é fato que em algum momento o sofrimento bate na sua porta. Você perguntar para mim se eu quero sofrer, eu não quero, mas já sofri, e não foi a primeira e nem a última vez. Em algum momento vem, e quando vem, infelizmente, as pessoas, ao invés de se aproximar mais de Deus, se afastam dele. Porque receberam um evangelho que Deus é obrigado a dar, que Deus é obrigado a fazer. Amados, nós sabemos que Deus nos ama, mas isso não significa que Ele virá imediatamente para tirar aquele sofrimento que nos perturba. Lembre-se que Deus é infinitamente maior e mais sábio do que qualquer um de nós. O Senhor sabe exatamente o que está fazendo e nós não. Nós só precisamos saber que Deus está no controle do universo. É isso que nós precisamos saber. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle do universo. E tudo está caminhando em uma direção a um fim pré-estabelecido por Deus. Ele que determina todas as coisas. É verdade que o Senhor responde às nossas orações e nos dá alívio e refrigério. Mas nem sempre é assim. Às vezes nós temos que passar por situações parecidas, como passou o rei Davi. Nós estamos falando da primeira parte desse salmo, e esse salmo, a primeira parte, fala da angústia do salmista. Quem está angustiado é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu sei que não é fácil passar por aflições, e que talvez você esteja passando por isso agora. Talvez você esteja desempregado. Talvez você esteja com medo de perder o seu emprego. Talvez você esteja se sentindo sozinho, mal compreendido até pelas pessoas que você achava que ia estar mais próxima de você nesses momentos difíceis. Pode ser que você esteja enfrentando uma doença grave, ou você ou na sua família. Talvez você esteja passando por dificuldades financeiras. E essas dificuldades financeiras, elas podem ter acontecido com você por várias maneiras. Por conta própria, por decisões erradas que você tomou, ou por fatores contrários à sua vontade. Talvez o desemprego, essa crise, muitas situações, e que trouxe um agravo financeiro para a sua vida. Talvez você esteja frustrado porque os seus projetos não deram certo. Tantos projetos, tantos sonhos, e você parou para pensar e você vê que muitos deles não se concretizaram na sua vida. Talvez você esteja decepcionado, porque você estudou tanto, você se formou numa faculdade, e você pensava que ao se formar, você iria trabalhar na área que você se formou. E talvez você esteja trabalhando no emprego que não condiz a sua formação, com a sua formação. E talvez isso trouxe angústia ao seu coração e sofrimento ao seu coração.
Pode ser que você esteja triste por fracassar contra o pecado. Muitas vezes o pecado tem prevalecido na sua vida, e isso te entristece tanto, porque mais uma vez você foi vencido por ele. Mas eu quero te dizer que você busca em Jesus Cristo e confessa: Senhor, eu sou fraco, e eu preciso que o Senhor me ajude nessa área, que eu muitas vezes tenho caído, e eu preciso do teu perdão. Eu preciso que o Senhor me dê forças para que eu possa caminhar numa vida de santidade e de obediência à tua palavra. 1 João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você esteja cansado das lutas do dia a dia. Enfim, são tantas coisas que você pode estar enfrentando. E eu quero que você pense na sua vida, nesse momento. O que está afligindo o seu coração? O que traz sofrimento ao seu coração? O que tem te deixado angustiado? Pense um pouquinho nisso. E eu quero te dizer que seja lá o que você esteja passando, tenha certeza de que você pode ler o Salmo 13 como se fosse seu, e que você pode se unir a Davi e dizer: até quando, Senhor? A situação que Davi estava passando era muito difícil. Ele estava com medo de morrer. E foi por isso que ele pediu que Deus iluminasse seus olhos para não dormir o sono da morte. Ele estava com medo de perder a sua vida, que seus inimigos tirassem a sua vida. Porque se fosse uma doença, dependendo do tipo de doença, também ele poderia morrer. A situação que Davi estava passando era muito difícil. E é isso que muitas vezes nós precisamos enfrentar nessa vida. É em momentos como esses que nós precisamos trazer à memória alguém muito especial, alguém que passou momentos de sofrimento neste mundo e que superou cada um deles. E eu estou me referindo ao Senhor Jesus Cristo. Jesus também poderia, conosco e com Davi, recitar as palavras do Salmo 13, porque suas palavras expressam claramente os sentimentos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus também se sentiu abandonado por seu Pai. Ele mesmo disse em Mateus 27, 46, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus também viu os seus inimigos zombando dele aos pés da cruz. Ele sentiu a morte se aproximando dele a cada instante no Gólgota. Sua dor física era muito forte, mas não era maior do que a sua dor interior. Jesus enfrentou as dores do inferno naquela cruz. Ele estava lá sozinho, seu Pai estava longe dele. Jesus também poderia dizer: até quando, Senhor? Mas Jesus continuou firme e não entrou em desespero. Ele foi paciente e esperou em Deus. A morte de Jesus não serviu somente para nos salvar, mas a morte de Jesus também serviu para nos dar o exemplo de paciência, de submissão à vontade de Deus em qualquer dificuldade da vida. Portanto, se você se identifica com as palavras de Davi, registradas no Salmo 13, nos versos 1 ao 4, então se disponha a se unir com ele no restante do Salmo, no restante do Salmo 13, e seja disposto a continuar orando como ele orou. A primeira parte desse salmo nós falamos da angústia do salmista, da angústia de Davi. E agora nós vamos falar da confiança do salmista.
da confiança que Davi tinha no Senhor. E eu quero ler com vocês os versos 5 e 6. Eu, porém, confio no teu constante amor. Na tua salvação meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, pois me tem feito muito bem. Escute isso. As palavras dos versos 5 e 6, elas foram escritas quando Davi ainda não havia conseguido a solução do seu problema. Quando Davi escreve esse salmo, ele ainda estava angustiado, ele ainda sofria, os seus problemas ainda não haviam sido resolvidos. Ele estava aflito, sim. Ele sentia a ausência de Deus, sim, mas ele não deixou de confiar em Deus. Nós somos seres humanos. Você sentir angústia, você sofrer, você ser mexido nas suas emoções é normal. Mas uma coisa que você não pode deixar de fazer é de confiar em Deus. Nós não podemos deixar de confiar no Senhor. No íntimo do seu coração, Davi sabia que Deus nunca iria abandoná-lo. Porque Deus é fiel às suas alianças. Deus não quebra aliança, nós quebramos a aliança. Nós quebramos a aliança com Deus, Deus nunca quebra as suas alianças. Deus nunca vai agir de forma contrária à sua palavra. Deus é justo, Deus é santo, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Então, se tem alguma promessa que é quebrada, somos nós que quebramos. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, Ele tinha uma aliança com Davi, e por isso jamais o abandonaria. E ao entender isso, quando Davi entende que ele tinha uma aliança com Deus, quando ele entende que Deus jamais o abandonaria, ao entender isso, Davi recupera o seu fôlego. Ao entender isso, Davi enxuga suas lágrimas. Ao entender isso, Davi levanta sua cabeça e ele apresenta um lindo louvor a Deus. A sua confiança em Deus é reacendida. Isso se torna claro pela forma que Davi elabora esse salmo, pois ele o escreveu quando ainda estava sofrendo. É fácil adorar a Deus quando está tudo bem. É fácil você vir testemunhar que está tudo legal na sua vida. E isso é bom e glorifica a Deus. Mas nós mostramos que nós temos uma aliança com o Senhor quando estamos passando por momentos angustiantes e de sofrimento, mas mesmo assim o adoramos, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, um Deus santo e digno de honra, de glória, de louvor e de adoração para todo sempre. Ao escrever o Salmo 13, Davi tornou possível que nós pudéssemos cantar como ele, expressando diante de Deus não somente as suas dores, mas também a sua confiança no Senhor. Porque muitas vezes pode ser que alguém questione: você serve a Deus porque você está sofrendo? Você serve a Deus porque você está angustiado? Eu estou sofrendo sim, eu estou angustiado sim, mas eu sei que meu Deus não me abandonou. Eu sei que Deus tem uma aliança comigo, e Deus é bom para mim. As palavras finais desse salmo mencionam 3 palavras que falam de bênção sobre a sua vida. E essas palavras serviam de alicerce para a sua vida. No verso 5 que ele diz: eu, porém, confio no teu constante amor. Não é um amor inconstante, mas é um amor constante. Eu confio no teu constante amor. Na tua salvação, meu coração se alegra.
Nós temos que nos alegrar com a salvação que Deus nos proporcionou através de Cristo Jesus. A nossa alegria é de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Davi, ele estava dizendo que ele confiava em Deus, porque Deus é fiel às suas alianças, porque Deus era bom amigo. Davi estava dizendo que ele era amigo de Davi e tinha piedade dos seus servos. No verso 6, Davi diz assim: cantarei ao Senhor, porque tem me feito muito bem. Mas como assim? Davi começou dizendo, perguntando para Deus até quando? Até quando os inimigos iam prevalecer sobre ele? Como assim Davi está dizendo agora que ele cantaria ao Senhor porque Deus me tem feito muito bem? Porque o agir de Deus começa de dentro para fora. Deus ministra ao coração de Davi que ele tem uma aliança com ele, que ele é o seu Deus e jamais vai se afastar dele. Isso traz confiança no nosso Deus, no nosso Senhor. Davi começa a pensar e a lembrar que Deus o livrou de tantos inimigos, que Deus abençoou, dando-lhe riquezas, pois ele era o rei de Israel. Deus tinha sido com ele durante todos os dias da sua vida. Então nós não podemos analisar a nossa fé a um simples momento de angústia que nós estamos passando, a algo momentâneo. Mas nós temos que olhar para Deus como um todo, aquilo que Ele tem sido na nossa vida. Davi, ele tinha muitas razões para continuar confiando em Deus. Ele sabia que Deus nunca iria falhar com ele ou abandoná-lo. Isso significa que o silêncio de Deus para com Davi era apenas momentâneo. E se você acha que Deus não está te ouvindo, que Deus está em silêncio, saiba que isso é algo momentâneo na sua vida. Vai passar. Davi sabia que era algo necessário para a sua própria vida, para o seu próprio bem. Davi, ele não sabia porque Deus não respondia às suas orações, e mesmo diante da angústia e dificuldade que estava enfrentando, mesmo assim, ele continuava confiando no Senhor. E foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo agiu. Como vocês sabem, Jesus Cristo esteve num momento muito difícil em sua vida aqui na terra. Jesus foi até as últimas consequências que um ser humano poderia ir, isto é, ele foi até a morte. Ele continuou firme na cruz do Calvário, confiando no seu Pai Celestial. Naquela terrível sexta-feira de Páscoa, Jesus disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Ele confiou no seu Pai, e o seu Pai o ajudou. Não ajudou Jesus tirando ele da cruz, como muitos esperavam que acontecesse. A resposta do Pai veio no terceiro dia após a sua morte. Deus ressuscitou Jesus Cristo, e após 40 dias, fez com que ele subisse aos céus e sentasse à sua direita. E eu quero pedir que você se coloque de pé, eu quero estar concluindo essa mensagem. O pessoal do louvor pode estar vindo. Diante de tudo que nós falamos aqui, eu quero te dizer que Deus respondeu sim à oração de súplica feita por Jesus.
E Deus também irá responder às orações de súplica feitas pelo seu povo. Creia que Ele vai responder a tua oração. Creia e continue firme na sua confiança em Deus. Faça como Davi, cante a Deus antes mesmo de receber a resposta da sua oração. Faça como Jesus Cristo, que além de dizer, Deus meu, por que me abandonaste? Também disse assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Diga para Deus, Senhor, eu estou sofrendo, eu estou angustiado. O Senhor conhece o meu coração, mas em tuas mãos eu coloco a minha vida. Em tuas mãos eu coloco as lutas e batalhas que eu enfrento, os meus temores, tudo aquilo que mexe no meu emocional e que tem reflexo na minha vida espiritual, eu coloco em tuas mãos, porque eu confio em ti. Lembre-se do que eu disse alguns instantes atrás. Mesmo Jesus confiando no seu Pai, mesmo assim, o seu Pai não o tirou da cruz. E se foi assim com Jesus, então isso pode acontecer comigo e com você. Ou seja, Deus Pai pode fazer com que você continue carregando a sua cruz. Talvez para te ensinar algo por um tempo determinado. Eu poderia falar diferente. Eu poderia falar de mim mesmo que poderia acontecer diferente. Mas eu não posso falar isso, porque Deus não compactua com isso. Se eu disser que você nunca vai ter problema na vida, que você nunca vai passar por angústia e sofrimento, esse não é o Evangelho de Cristo. Leia os Evangelhos e acompanhe a vida de Jesus. Leia Atos dos Apóstolos e acompanhe a vida dos discípulos de Jesus, depois que Jesus sobe aos céus. Se não houve perseguição, se eles não passaram por perseguições, se eles não sofreram, se eles não passaram por decepções, e onde você encontrar na Bíblia, no Evangelho, que o ser humano não vai passar por dificuldades, por favor, venha me mostrar, porque eu ainda não li na Bíblia isso. Por isso, eu não tenho autorização para dizer algo que Deus não me mandou dizer. Tenha certeza, mesmo que Deus faça com que você continue carregando a sua cruz, tenha certeza de que isso não significa que Deus te abandonou. Só de uma coisa você precisa sair nessa noite daqui com certeza na sua vida: Deus não te abandonou e Ele não vai te abandonar. Deus não se esqueceu de você. Deus é fiel à sua aliança, se você obedecer a sua palavra. Ele nunca abandonou Davi, Ele nunca abandonou Jesus, Ele nunca vai te abandonar. Espere em Deus, pois no tempo certo Ele virá em seu socorro. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, você coloque a mão no seu coração. E você tem um tempo para você refletir sobre isso. Imagine-se como Davi, você recitando o Salmo número 13, o Salmo 13, em que você lança diante de Deus toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, toda a sua dor, as lutas e batalhas que você enfrenta. E você respeitosamente, em reverência a Deus, em reverência a quem Deus é, você pergunta com toda a humildade: até quando, Senhor? Me chama pra perto. Até quando, Senhor? Senhor, não me sinto só. Senhor, eu estou com medo de perder o meu emprego. Senhor, eu estou desempregado e preciso que o Senhor abra uma porta do emprego para mim. Senhor, eu estou com um problema na minha família, no meu casamento, que eu não tenho como resolver. Isso traz angústia e sofrimento ao meu coração. Senhor, muitas vezes eu tenho caído
em áreas da minha vida que eu não tenho conseguido obedecer a tua palavra e eu tenho pecado. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Perdoa os meus pecados, Senhor. Senhor, eu estudei tanto, eu me formei em uma faculdade, eu quero tanto exercer minha profissão, mas eu ainda não consegui. E eu preciso que o Senhor me ajude, Senhor. Senhor, eu estou sofrendo e eu preciso de alguém para me ouvir. Eu preciso de alguém que eu possa desabafar. Eu preciso de alguém que me compreenda. E as pessoas que eu esperava que estivessem ao meu lado para me ouvir não me ajudaram. Uns porque não quiseram, outros porque não podem. E eu cheguei a entender, ó Deus, que só o Senhor pode me ouvir, que só o Senhor pode me consolar, que só o Senhor pode me fortalecer, que só o Senhor pode me renovar. Senhor, eu estou cansado. Muitas vezes eu tenho vontade de jogar tudo para cima. Essa é a minha angústia, Senhor. O Senhor, como é a angústia do salmista, e eu posso expressar isso diante do Senhor. Mas Deus, como Davi, eu coloco ao Senhor a segunda parte desse salmo diante do Senhor, expressando a minha confiança no Senhor, expressando a minha esperança no Senhor. Eu, porém, confio, Deus, no teu constante amor. Eu, porém, confio no teu constante amor, na tua salvação. O meu coração se alegra. Cantarei ao Senhor, pois me tem feito muito bem. O Senhor coloca um cântico novo em minha boca. Ó Senhor, e assim como Davi, quando ele entendeu, ó Deus, que o Senhor não quebra a tua aliança, que o Senhor é Deus de aliança. Ó Deus, ele enxugou as suas lágrimas, ele levantou a sua cabeça, ele colocou a sua confiança no Senhor. Ó Deus, enxuga minhas lágrimas, eu quero levantar a minha cabeça e eu quero colocar minha confiança totalmente no Senhor, porque o Senhor me tem feito muito bem, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da tribulação e da angústia. Eu creio em Ti, Senhor, eu continuo crendo em Ti, Senhor. Fala para Deus, pergunta para Deus: até quando, Senhor? Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero orar pelo Teu povo e colocar a Tua igreja diante do Senhor. Ó Deus, enxuga as lágrimas, Senhor, dos seus olhos. Ó Senhor, começa a ministrar de dentro para fora. Ó Deus, eu sei que os problemas ainda não sumiram, ó Deus, mas que no seu coração eles possam sentir a Tua presença, a Tua bondade, Pai. E ó Deus, o Teu agir sobre as suas vidas, e que eles possam confiar inteiramente no Senhor. Ó Deus, cada oração, cada situação que eles têm colocado diante da Tua presença, Pai, abra as portas do emprego para aqueles que estão desempregado, que estão com medo e angustiados, com medo de perder o seu emprego. Deus, não permita que isso aconteça. Ó Senhor, e aqueles que estão enfermos, ministra a Tua cura, Senhor. Deus, ministra a Tua cura. Vai curando, Senhor, vidas em nome de Jesus. Deus, vai entrando nos seus lares, nas suas famílias, e manifestando todo o Teu amor, toda a Tua graça. E ó Deus, muda aquilo que humanamente não pode ser mudado, aquilo que aos olhos humanos não pode ser mudado, mas o Senhor pode, e o Senhor é poderoso para agir na vida dos Teus filhos. E abençoe o Teu povo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Que essa palavra seja espírito e vida em suas vidas, Senhor. Ó Deus, que eles possam viver essa palavra, que eles possam se alimentar dessa palavra, e a sua confiança
esteja inteiramente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Ó Deus, é o Senhor que age em todas as situações das nossas vidas. Senhor, glorifica o nome dEle, porque Ele é santo, porque Ele é digno de honra, porque Ele é digno de glória, porque Ele é digno de louvor, porque Ele é digno de adoração, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós amamos ao Senhor, ó Deus, nós bendizemos ao Teu nome, ó Pai. Amém. Estenda suas mãos. Eu quero estar fazendo a última oração os nossos irmãos que estão aqui nos seus lares. Que Deus realmente abençoe a vida de vocês, que essa ficar na vida de cada um de vocês. Senhor, te agradecemos por essa noite na tua casa. Agradecemos ao Senhor pela tua presença e pela direção do teu Santo Espírito. E Deus, eu peço a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja que está aqui na sua casa, que estão reunidos nos seus, que acompanharam o culto nessa noite. Ó Deus, que venha desfrutar do teu amor, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia, e sejam abençoados pelo Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, agora e para sempre. Amém e amém. Saiam aos poucos, por favor, mantendo o distanciamento. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Tudo por você.